Olá, turma! Na aula de hoje, iniciaremos a matéria da disciplina de Economia do Mato Grosso do Sul. Para tanto, a gente vai começar do mais básico, que é discutir a forma que foi colonizado o estado que é o antigo sul do Mato Grosso, que veio a se tornar em 1977 no estado do Mato Grosso do Sul. De modo que na aula de hoje a gente vai começar a discutir as bandeiras que foram realizadas aqui na região em busca de ouro e de aprisionamento de indígenas. E na próxima aula a gente vai discutir o ciclo da mineração. Então, antes de mais nada, a gente tem que ter compreendido que o processo de colonização do Mato Grosso do Sul não é muito diferente do que ocorreu no Brasil, no sentido econômico dele. Então, para isso, a autora que a gente usa de principal referência aqui na disciplina, Rivas, ela vai se utilizar da tese do Caio Prado Júnior, no qual ele defende que o processo de colonização do Brasil ele se deu havendo um sentido. E os seus ciclos econômicos eles também possuem um sentido claro. E esse sentido, diferente do que era defendido no início do século XX, assim, no processo de compreensão da historiografia do nosso país, ele não representa uma evolução similar ao que ocorreu na Europa, onde a gente tem claramente demarcado um período da antiguidade, depois a gente tem um período do feudalismo, e depois do feudalismo a gente tem o renascimento, ali a era moderna, para daí chegar depois da Revolução Industrial no período e da Revolução Francesa no capitalismo industrial tal qual a gente conhece hoje, que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Na verdade, no Brasil não houve esse processo, não há como a gente definir na história um período que se caracterize como antiguidade, um que seja Idade Média ou um período tipicamente da Era Moderna. Na verdade, o Brasil ele vai ser colonizado por um país que é Portugal, o Império Português, com um objetivo bem claro, que é ser uma empresa mercantil. Então, a ideia da colonização brasileira era atender a demandas mercantis do seu país colonizador, e dessa forma boa parte das suas estruturas econômicas elas vão ser desenvolvidas a fim de atender demandas externas, não necessariamente as demandas do país. Tá? Então, por isso que a gente entende que segue essa lógica, um princípio de uma lógica mercantil, não feudal, no qual o Brasil ele vai se inserir no sistema capitalismo de forma periférica e independente, porque ele nunca vai estar, até o meados do século XX, voltado para si e para suas demandas e necessidades, mas do seu processo de desenvolvimento, mas sim para atender a demanda seja inicialmente de Portugal, depois da Inglaterra, e essa forma de ser desenvolvido ele vai caracterizar também outras regiões, né, principalmente seus estados, que também vão seguir o mesmo sentido. Aqui é o caso do Mato Grosso do Sul aqui. Então, a ocupação do Brasil ele vai se dar por uma questão comercial e não demográfica, ou seja, não é porque há um excedente populacional em Portugal e vem para cá que ocorre a colonização do nosso país. Na verdade, como a gente viu em Formação Econômica do Brasil, isso ocorre porque Portugal ele via no Brasil, na América, a possibilidade de buscar ouro, prata, especiarias e também a busca por uma rota que fosse mais viável para chegar até as Índias. Tá? Então, objetivos claramente comerciais. A constituição de um núcleo industrial na Europa, bem como a consolidação do sistema capitalista mundial, ele vai influenciar e definir o formato de desenvolvimento econômico da maioria das regiões do planeta, propagando impulsos que implicaram em diferentes direções e resultados. Ou seja, é o processo de desenvolvimento industrial e econômico da Europa que vai acabar, num primeiro momento, definindo os rumos que os países periféricos vão acabar assumindo, que tipo de atividade vai ser realizada, que tipo de produto vai ser exportado. Então, primeiro a gente vai ter o desenvolvimento dentro da própria Europa, o deslocamento das fronteiras europeias para terras que até então não estavam ocupadas e que possuem características físicas semelhantes às suas, e por fim a expansão rumo às terras da antiga colonização,
onde predominava um sistema econômico de base artesanal instalado. Então, Caio Prado Júnior, ele vai entender que esse sentido da colonização ele fica muito mais demarcado quando a gente analisa que dentro da América Latina e da América como um todo, a gente vai ter a conformação de dois tipos de colonização. Uma delas é a chamada colonização de povoamento e outra é a colonização de exploração. Tá? Então, o que diferencia as duas? É o tipo de colonizador, ou seja, Portugal, o Brasil, que tipicamente é definido como um país que teve uma colônia de exploração, ele foi explorado porque foi colonizado por portugueses. Será que se tivesse sido feito isso por ingleses, teria sido de maneira diferente? E o que o Caio Prado Júnior coloca e o Celso Furtado vai reforçar na formação econômica do Brasil é que não é a origem do povo que te coloniza, a cultura dele, a religião, se é europeu, se não é, se é dos trópicos mais frios ou mais quentes que vai definir o tipo de colônia que vai ser constituída, mas sim as possibilidades de auferir lucro e de ter determinados produtos disponíveis ou não para o país colonizador. Então a metrópole ela vai definir o tipo de colônia a partir da existência ou não desses produtos que ela demanda. Então o Furtado, na formação econômica do Brasil, ele vai comparar o caso dos Estados Unidos com as Antilhas Britânicas, que ambos foram colonizados pela Inglaterra, mas tiveram resultados diferentes. Então os Estados Unidos era um país inicialmente que tinha características físicas no sentido de produção agrícola muito similar à Inglaterra. Não havia possibilidade de produção de bens que fossem complementares a ela. Também era um território muito hostil, no sentido de uma natureza muito densa. A população nativo-americana dos Estados Unidos ela era organizada, mas não constituía civilizações do tipo Inca e Azteca ou Maia, que já realizavam a exploração aurífera. Então, quando os ingleses eles chegam nos Estados Unidos em busca de ouro, eles não encontram. E por isso se acaba utilizando o espaço dos Estados Unidos, em grande medida, como forma de receber a população excedente da Inglaterra que havia no período, principalmente aquela população protestante e que estava sendo perseguida na Inglaterra depois da Revolução Anglicana. Tá? Então essa população ela vai se direcionar principalmente para a região da Virgínia, que vão ser os peregrinos, com o objetivo então de povoar a região e vão ter o apoio da Inglaterra para isso, ou seja, não vai ser estabelecido um pacto colonial, eles vão poder realizar plantio, vão poder ter maior liberdade no acesso à terra, então a constituição fundiária dos Estados Unidos vai se basear muito em pequenas propriedades agrícolas para agricultura familiar. E também eles tinham a liberdade de comercializar com outros países e exportar seus produtos, e da mesma forma constituir manufatura. Já as Antilhas, que são ilhas no Caribe, que também vão ser colonizadas pela Inglaterra, elas tinham um solo adequado para a produção de produtos tropicais, então frutas. Posteriormente, com a vinda dos holandeses expulsos do Brasil, a gente vai ter a produção de açúcar também na região. E essa possibilidade de exploração de produtos tropicais fez com que o pacto colonial nas Antilhas se estabelecesse. E dessa maneira, nas Antilhas se caracterizou por uma propriedade fundiária concentrada em grandes latifúndios, em que eram de capital externo, de propriedade da coroa britânica ou de aristocratas britânicos. O pacto colonial era rígido no sentido de que as Antilhas não poderiam comercializar com outros países que não a Inglaterra, com exceção das 13 colônias que constituíram os Estados Unidos, que também se utilizaram das Antilhas para fazer um comércio entre eles. Então, esse processo fez que nas Antilhas se estabelecesse uma colonização de exploração, quanto que nos Estados Unidos essa colonização era de povoamento, sendo basicamente colonizados pelo mesmo povo, pela mesma cultura. Então,
O ponto preocupante aqui, que vai acontecer com o Brasil também, é que esses países que foram antigas colônias de exploração, devido ao pacto colonial, eles acabaram ocupando condição dependente periférica no sistema internacional e muitos permanecem nessa condição dependente, hoje em dia se caracterizando inclusive pela exportação de produtos pouco complexos, de baixa intensidade tecnológica e principalmente produtos primários como commodities agrícolas e minérios de ferro e que são produtos que geralmente têm uma volatilidade de preço internacional muito alta, o que torna eles muito mais suscetíveis à possibilidade de crises econômicas. Tá? O que a Rivas, que é a nossa principal autora aqui da disciplina, vai observar é que o Mato Grosso do Sul, na sua constituição, no seu sentido de colonização, vai ocupar um papel periférico em relação não necessariamente a Portugal, mas aos grandes centros no Brasil. Inicialmente, essa mesma lógica que vai ter do Brasil ser colônia, periferia de Portugal e vai atender as demandas de Portugal, o Mato Grosso do Sul vai inicialmente atender as demandas de insumos de produção do Nordeste, quando produzia açúcar, e depois vai sentir essa mesma lógica para atender as demandas do Sudeste. Então, o que ela vai colocar é que no Mato Grosso Uno, que é o somatório da região do Mato Grosso com o que hoje é o Mato Grosso do Sul, em geral, mesmo com suas especificidades, a forma de ocupação foi uma reprodução do formato da ocupação do Brasil e, portanto, também ocorreu com o propósito de exploração da produção deste território para atender inicialmente ao mercado internacional, leia-se o mercado europeu, e posteriormente ao mercado nacional, região sudeste do Brasil. Em outras palavras, a acumulação seguiu a lógica de atendimento às demandas externas, internacionais e ou regionais. Tá? Então, dentro dessa lógica de colonização que a Rivas vai observar, ela vai criar uma tipologia em que define 3 períodos que marcam essa colonização do Mato Grosso do Sul. O primeiro período é que é o período colonial, no qual o estado do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso como um todo ele vai atender a lógica determinada por Portugal, né, de exploração de metais preciosos e fornecimento de mão de obra indígena para a produção em outras regiões do país. Então, inicialmente aqui a região ela vai ter como sentido a vinda, como a gente vai ver agora na sequência dos bandeirantes atrás do ouro, e à medida que eles não encontram, vai se dar o aprisionamento da população nativa americana para ser deslocada como mão de obra escravizada para outras regiões, particularmente para o Nordeste, como forma de ser utilizada na produção de açúcar. Na segunda etapa, a gente vai ter, a partir da regionalização do processo produtivo brasileiro, ou seja, a partir da industrialização via substituição de importações, em que o antigo sul do Mato Grosso é incorporado ao mercado nacional como produtor de bens alimentícios necessários ao abastecimento das classes trabalhadoras urbanas emergentes. Ou seja, à medida em que ocorria a industrialização do país, principalmente no Sudeste e particularmente em São Paulo, havia um processo de êxodo rural muito forte, de urbanização acentuada nessas regiões, que acabava aumentando a demanda por bens alimentícios para a classe trabalhadora que trabalhava nas grandes indústrias, nas grandes fábricas urbanas. Como resultado, o papel que o Mato Grosso do Sul vai acabar assumindo nesse período vai ser exatamente produzir esse tipo de bens para a região sudeste. Então, mais uma vez, agora a dependência vai ser em relação ao sudeste brasileiro. E no período atual, que apesar da sua maior complexidade, indica que a região seja produtora de commodities a fim de atender a demanda externa, especialmente do mercado chinês. Então, hoje a lógica do Mato Grosso do Sul é produzir, também continuar sendo um produtor de bens agrícolas e atendendo mais uma vez as demandas externas. Hoje, por questão da balança comercial, nosso principal comprador que é a China. Então, o que vocês vão observar lendo a dissertação da Rivas
é que existe uma lógica bem clara em que, independente do período que a gente tiver, o Mato Grosso do Sul ele nunca vai estar voltado para as suas necessidades internas, endógenas, mas sim para atender as demandas econômicas de outras regiões. Agora, olhando mais especificamente o processo de ocupação aqui da região, a gente vai ver que existem registros de presença humana no sul do Mato Grosso, que aqui é a região do Mato Grosso do Sul, são muito antigas. Então, inicialmente a gente tem povos indígenas de variados grupos e etnias. Inicialmente a gente também vai ter um processo de chegada dos espanhóis aqui. Então é importante destacar que por causa do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado antes da descoberta da América, a região do Mato Grosso do Sul cabia ao território espanhol. Então, os primeiros indivíduos europeus que vieram para cá foram espanhóis, tá? E sendo o primeiro deles o famoso Aleixo Garcia. Então, os espanhóis eles vão vir aqui no século XVI, né? Inclusive vão fundar o primeiro povoado aqui do Mato Grosso do Sul, que é Santiago de Xerez, que é um entreposto rumo a Assunção, e no século XVII com as missões do Itatim. Tá? Mas eles não vão ficar aqui por várias questões. Então, primeiro, o primeiro europeu que pisa de fato aqui, pelo menos que há registro histórico, é o Aleixo Garcia. O Aleixo Garcia ele tem uma história peculiar que ele era um explorador espanhol que sofreu um naufrágio ali na região de Santa Catarina e foi acolhido pelo povo Guarani. E durante o período que ele ficou entre esses povos, entre o povo Guarani, ele ficou sabendo de um caminho que ligava o litoral brasileiro até Potosí e até o território Inca, né? Esse caminho é chamado Caminho do Peabiru. Tá? Então, o que o Aleixo Garcia vai fazer? Né? Esse caminho, inicialmente, ele era uma pequena estrada de pedra que tinha algumas saídas, algumas origens, e que ligava a comunicação entre o povo Inca e o litoral no Atlântico. E é interessante que esse caminho do Peabiru existe até hoje e passa onde atualmente se chama o Caminho dos Hervais. Tá? Então, o Aleixo Garcia ele vai tentar chegar por esse caminho até Potosí, mas vai acabar falecendo mais ou menos na região ali de Assunção do Paraguai. Contudo, nesse processo de tentar chegar a Potosí, pelo caminho do Peabiru, ele vai chegar no Mato Grosso do Sul e vai estabelecer então esse primeiro povoado, que é o Santiago de Xerez. No entanto, apesar desse primeiro trajeto do Aleixo Garcia, que vai motivar os espanhóis a tentarem desbravar aqui a região como forma de atingir o território Inca e o acesso às minas de prata, havia muito problema aqui com o Mato Grosso do Sul por ser uma região muito isolada do resto dos lugares onde a Espanha vinha colonizando. Então eles ficavam, né, principalmente ali no território do Oceano Pacífico, perto do Equador, no Peru. Então era muito distante as rotas oceânicas feitas pelos espanhóis diante do local onde se encontra o Mato Grosso do Sul. Além desse isolamento, os povos indígenas daqui da região eles não se mostraram receptivos com os invasores espanhóis, então frequentemente havia conflito com esses povos, e além disso havia a entrada das bandeiras paulistas, que era um grupo de exploradores financiados alguns privados, outros financiados pelo governo português, e que tentavam adentrar aqui o território em busca do aprisionamento de indígenas para uso da mão de obra escravizada. Então, o que acontecia é que todo esse processo dificultou a ocupação espanhola na região e fez com que, ao longo do século XVI, eles abandonassem aqui, em grande medida, a região do Mato Grosso do Sul, ficando principalmente
os espanhóis ligados às missões jesuítas. O século XVII ele vai ainda ser marcado pela vinda de moradores do Planalto Paulista, né, com a capitania de São Vicente, né, principalmente esses bandeirantes, em busca da mão de obra escrava indígena e ataque às missões jesuíticas espanholas. Estima-se que nesse período entre o século XVI e XVII, os bandeirantes tenham escravizado algo em torno de 356.720 indígenas, os quais eles tinham o objetivo de encaminhar então para o nordeste do país para trabalharem nos engenhos de açúcar. Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque, autor de Raízes do Brasil, ele vai observar que que além de tudo havia uma diferença no comportamento entre espanhóis e portugueses e vai explicar, por um lado, a ausência de grandes povoados aqui na região, mas por outro, o porquê que os portugueses eles vão acabar sendo predominantes inicialmente nessa etapa da colonização europeia do Mato Grosso do Sul. Ele vai observar que os bandeirantes eles eram aventureiros que agiam por conta própria e que eles eram marcados por uma ideia que ele chama de característica de ser os portugueses aventureiros. Tá? Então, ele vai observar que os espanhóis ele chama de ladrilhadores, os portugueses de aventureiros. O ladrilhador era porque o espanhol, ao vir da Europa, ele tentava estabelecer, através da construção arquitetônica, o que ele tinha na Espanha. Então, se vocês observarem, boa parte dos territórios ocupados por espanhóis, eles destruíam ou construíam por cima das cidades incas, por exemplo, ou astecas, igrejas, estradas, muros e edificações com características espanholas. Já os portugueses, quando eles... Então, assim, dificilmente os espanhóis eles se adaptavam às regiões, eles tentavam forçar a adaptação da região ao seu modo de vida. Enquanto que os portugueses eles já tinham uma característica mais de passar a se adaptar ao estilo de vida que havia no local. Isso fez com que os bandeirantes que chegaram aqui na região, eles tivessem como prática se casar com indígenas e falar o Guarani. Então havia muitos bandeirantes, eles quase não falavam português, falavam mais Guarani que outra coisa. E ainda para completar, eles adquiriam os hábitos de exploração da mata similares dos povos indígenas aqui da região, de modo que eles tinham uma adaptação maior ao território e com isso, né, a partir da cópia desses hábitos, desses comportamentos indígenas, eles conseguiam explorar melhor o território que para os espanhóis era mais hostil. Então aqui nesse slide a gente pode observar o caminho do Piabiru. Então o Piabiru, vocês observam que num mapa maior, ele vai sair lá da região de Santa Catarina e vai subindo aqui, cruzando em direção ao Mato Grosso do Sul, ao Paraguai, depois ele vai subindo até chegar no Peru. Tá? No mapa um pouco menor, vocês podem observar uma linha reta saindo ali de Florianópolis, passando por Castro, Foz do Iguaçu, São Pedro, Corumbá, Potosí, Cusco e Tacna. Então é um caminho muito longo e que unia então o litoral brasileiro com a capital Inca. E aqui na parte inferior direita vocês podem ver uma estrada de pedra que é exatamente a estrada do Piabiru, que ainda existe. Outro ponto a ser destacado é que os bandeirantes, muitas vezes, eles são marcados como pessoas que trazem o progresso para a região, pessoas bem intencionadas que tinham como objetivo expandir a civilização portuguesa no resto do Brasil. E eles são representados heroicamente, muitas vezes, nos quadros. A gente pode observar, por exemplo, o Domingo Jorge Velho, que é um dos maiores bandeirantes, exploraram aqui também a região.
ele na foto à esquerda, ele está numa posição mais garbosa, com uma barba bem feita, uma capa, uma roupa mais aristocrática. Já na foto direita, vocês podem observar que seria uma representação mais feita atualmente dele e que seria mais próximo do que está marcado na historiografia, onde ele não tinha roupas elegantes, ele se vestia de maneira mais rústica e dificilmente ele tinha companheiros europeus nas empreitadas. Muitas vezes esses bandeirantes eles tinham ligação inclusive familiar com povos indígenas. Já aqui no lado direito, a foto maior, você tem o Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, o Diabo Velho, que também foi um bandeirante que invadiu aqui a região e principalmente invadia as missões jesuíticas para escravizar a população indígena. Aqui nessas fotos vocês também podem observar a representação artística do aprisionamento indígena feito por esses bandeirantes portugueses. Nesse outro mapa a gente pode observar as principais bandeiras realizadas. Então, as que tiverem em verde, setas em verde representam bandeiras com o objetivo de aprisionamento indígena, e as vermelhas representam as bandeiras em procura de ouro e pedras preciosas. Tá? Então, vocês vão observar que aqui para a região a gente tem, saindo ali de São Paulo, uma seta grande com o objetivo do aprisionamento de indígenas ali em direção a Santiago de Xerez, e também vai ter uma seta vermelha que vai ali em direção a Cuiabá em busca de ouro, e vai ser onde de fato vai ser encontrado o chamado ouro de aluvião, e que vai dar início ao período da mineração aqui na região do Mato Grosso do Sul. Outra questão ligada a essa vinda dos bandeirantes era atender as demandas, né, mais uma vez, demandas externas, a demanda do Nordeste. Então, no Nordeste a gente tinha uma produtividade do trabalho mais alta do que em outras regiões, decorrente das técnicas de produção usadas nos engenhos de açúcar, mas isso incorria num custo elevado de mão de obra, processo de adoção de escravos, né, africanos era oneroso, então essa necessidade constante de mão de obra, inclusive porque havia uma taxa de mortalidade muito alta entre a população escravizada negra, em razão das práticas brutais do sistema escravocrata, e o resultado disso era que havia essa demanda de busca por outras mão de obra escravizada, que redundava na vinda dos bandeirantes aqui para o Mato Grosso do Sul e para o Mato Grosso, em busca então de captura de indígenas. Então a presença dos bandeirantes aqui para atender essa demanda do Nordeste, principalmente Pernambuco, tinha uma característica despovoadora. Por onde eles passavam, eles ou capturavam, né, ou faziam aprisionamento, matavam ou afugentavam os povos indígenas da região. Então, a Gressler e a Vasconcelos, elas indicam que os bandeirantes, na procura de ouro e na busca de mão de obra escrava, não respeitavam os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Essas expedições foram responsáveis pela ocupação do interior do Brasil e pela morte de milhares de índios. Esse é um ponto importante ser destacado, porque lembrem que eu falei no início da aula, o território do Mato Grosso do Sul, por causa do Tratado de Tordesilhas, ficava num território espanhol. Então a vinda para cá dos bandeirantes em busca de indígenas indicava um descumprimento desse tratado. E à medida que foram surgindo novos povoados no português, no que seria um território espanhol, isso levou futuramente à realização de um novo tratado baseado na ideia da ut potentis, que é uma lei do Império Romano que diz que tu é dono daquela terra, quem primeiro ocupar. Tá? Então, à medida que de fato vai ser Portugal que primeiro vai povoar aqui a região e ficar
o resultado disso é que o território do Mato Grosso do Sul vai passar, então, para as mãos portuguesas, em detrimento da Espanha. Por fim, tem que se destacar que essas bandeiras, elas também são um fenômeno, mais uma vez, para atender a demanda não só a demanda externa do Mato Grosso do Sul ante o Nordeste, mas também em relação a Portugal. Tá? Então, ali no final no período do final do século XVI, Portugal ele enfrentava problemas econômicos severos decorrentes da União Ibérica, que foi um processo de união do Estado português e espanhol sobre a regência de um rei espanhol. E a Espanha, ela tinha conflitos econômicos muito grandes com a Holanda, que fez com que Portugal perdesse um dos seus principais distribuidores de açúcar na Europa, também perdeu o controle de algumas colônias e com isso a coroa portuguesa acabou ficando muito endividada, tendo problemas econômicos. Depois ainda, o açúcar brasileiro ele vai enfrentar a concorrência antilhana, né, que é quando os holandeses entram nas Antilhas para produzir açúcar, e isso vai derrubar os preços do açúcar brasileiro. Com tudo isso, vai acabar causando uma crise econômica em Portugal, e a coroa portuguesa, como solução para resolver seus problemas econômicos, lembrando que a gente está num período em que está em vigência o mercantilismo, então a ideia de um país rico é aquele país que tem mais ouro e mais prata em seu controle, a coroa passou a estimular a procura de metais preciosos na colônia. Então havia com isso o estímulo das entradas, que eram expedições oficiais de exploração do interior da colônia, e as bandeiras. Essas bandeiras que eram expedições armadas, organizadas em geral por particulares paulistas. Os objetivos, então, dessas bandeiras seria basicamente a busca de índios para a escravização, o combate às revoltas indígenas, destruição de quilombos, isso principalmente no Nordeste, e a procura por metais preciosos. Ou seja, a crise econômica em Portugal também teve um peso muito grande no processo de colonização aqui do Mato Grosso do Sul, porque serviu de estímulo para a entrada das bandeiras e para o estabelecimento de povoados na busca de ouro aqui na região. No século XVIII, vai ocorrer a descoberta casual do ouro de aluvião em 1718 pelo bandeirante Pascoal Moreira Cabral às margens do rio Cochipó, que fica no povoamento de Cuiabá. Tá? Em 1750 vai ocorrer o Tratado de Madrid, né, como eu falei, baseado no princípio romano do Uti Possidetis, e anulando o Tratado de Tordesilhas e conferindo esse território efetivamente para Portugal. Então é com essa descoberta do ouro que vai ter um movimento mais intenso da vinda de colonizadores portugueses aqui para a região do Mato Grosso do Sul, e vai ter uma tentativa de começar a integrar ele no resto do Brasil com essa questão da mineração. Tá? Então, para a aula de hoje, a gente discutiu o capítulo 2, parte do capítulo 2 da Rivas, e a gente continua discutindo a questão da colonização, mas com uma ênfase especial na mineração, na próxima aula. Bons estudos a todos e todas. Nos vemos. Até mais.